Olá, eu sou Adriano Turini e nós vamos gravar mais um episódio do podcast Entender para Incluir do Projeto Samuel. Hoje estamos aqui no estúdio do PSEG. PSEG é a instituição que nos abriu esse espaço para que a gente pudesse usar essa estrutura e fica aqui o nosso agradecimento. O PSEG é uma instituição reconhecida pelo compromisso com a excelência educacional e o apoio a iniciativas como esta, que fortalece ainda mais o seu papel em oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento para toda a comunidade. Então, desde já, nosso muito obrigado ao PSEG. E hoje, para a nossa entrevista aqui, para o nosso podcast, uma grande amiga, se tornou uma grande amiga nossa, uma grande incentivadora e apoiadora do Projeto Samuel, doutora Carolina Scheffer. Carol, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Adriano. Estou aí com vocês desde sempre, desde né? Desde sempre. E vou continuar, só contar Legal, comigo. Legal, é um prazer. Ótimo. Foram as palestras, daí foram os atendimentos com o Samuel também. Sim. Né? Algumas crianças também já foram atendidas por você lá, então muito obrigado desde sempre. Imagina. Inclusive no nome, né? Entender para Incluir, que é o nome da nossa associação, surgiu de uma ideia sua. Né? Quando eu estava criando lá, você me deu essa sugestão, foi aceita. E desde então aí tem dado muitos frutos. Que bom, fico muito feliz. É Bem isso, legal. A gente tem que entender mesmo para poder incluir, né? E essa levar foi a o conhecimento, discussão. né, para as pessoas, né? E assim, cada vez que eu me aproximo mais da inclusão, eu percebo que a dificuldade de trabalhar com a inclusão é justamente isso. Quando as pessoas tentam fazer a inclusão sem entender. Né? E se torna impossível, né? Se torna impossível incluir as pessoas sem que você entenda as reais necessidades delas, né? Exatamente. Então, desde sempre aí, nosso trabalho vem sendo levar informação. Aí, e você ser sempre uma grande parceira nossa. Obrigado. Conte comigo. Bom, vamos lá. Carol é foniatra e otorrinolaringologista. Quando eu falo esse termo foniatra, as pessoas sempre me perguntam, mas qual é essa especialidade? Então, vamos começar por aí. Se você puder falar um pouquinho pra gente, porque foi o início também para o Samuel, para o meu filho, né? Quando eu vi foniatria, daí foi a nossa primeira consulta. Então, você puder abordar um pouquinho o tema, o que é a foniatria? A foniatria é uma área de atuação dentro da otorrinolaringologia. Então, o foniatra, ele é médico, aí ele faz otorrino, e aí ele faz uma subespecialização em foniatria. E é uma especialidade onde a gente vai lidar com o diagnóstico médico de transtornos de linguagem, comunicação e aprendizagem. Então, no caso do autismo, né, a gente tem um problema de linguagem, de comunicação importante, que faz parte dos critérios diagnósticos do autismo, e por isso essas crianças acabam chegando até a gente. E é uma área que eu sou enlouquecida. Apaixonada. Apaixonada e muito complexa, mas muito prazeroso estudar comunicação, linguagem, aprendizagem, porque a linguagem é o que faz a gente ser humano, né? O quanto isso está ligado no nosso pensar, no nosso desenvolvimento cognitivo como um todo, né? Então, é muito importante. Legal. E fale para mim assim, eu tenho visto um questionamento sobre diagnósticos errados a respeito de autismo. E eu percebo que, assim, falou em atraso de fala, já atribui, e algumas características, já atribui ao autismo. Mas, em algumas conversas nossas e alguns vídeos, né, que eu já assistia na sua página, você fala um pouco sobre TDL, né? Quais são as diferenças? Como que a gente... Claro que nós somos especialistas, os pais, mas quais são as variantes? Como que a gente começa esse trabalho de investigação? Esse é um assunto muito importante, porque eu acho que em todo lugar que a gente fala de autismo e a gente fala de atraso de fala, a impressão que a gente tem é que todo mundo só conhece autismo, né? Então, fica... É um super diagnóstico, muitas vezes. Então, crianças que têm outras questões e que têm atraso de fala entra como diagnóstico de autismo. E se não preenche todos os critérios para autismo, então ela não tem nada. E essa criança fica, assim, à parte, né? Mesmo tendo dificuldade de fala. Mesmo tendo dificuldade em linguagem, aprendizagem. Então, se ela não é autista, então ela
não tem nada, tá normal, toca a tua vida, só que ela continua com dificuldades, né? Então, isso é muito complicado porque fica um pessoal ali que não tem assistência, né? Então, eu acho que quando a gente trabalha com desenvolvimento infantil, é importante a gente conhecer o desenvolvimento infantil, né? Como se dá o desenvolvimento infantil? Porque aí a gente consegue compreender outros diagnósticos para além do autismo, né? E um dos principais diagnósticos é o TDL, o principal diagnóstico diferencial, eu digo, né? Que é o transtorno do desenvolvimento de linguagem. O TDL ele tem uma prevalência muito alta em todos os trabalhos que a gente vê na literatura, de 7 a 8% das crianças em idade escolar. Isso dá mais ou menos 2 crianças para cada 30. São crianças que não têm a fala 100% ou que têm algum tipo de atraso na fala ou dificuldade na fala? A gente fala questões de linguagem. A fala é a expressão motora da linguagem, né? Linguagem é muito mais do que fala, né? A fala é uma parte pequena, né? A gente fala em linguagem, eu falo em compreensão, eu falo em posição corporal, expressão facial, eu falo em linguagem não verbal, que é gesto, que é apontar, que é gesto representativo, indicativo. Então, tudo isso compreende, linguagem escrita, né? Tudo isso compreende o que a gente chama de linguagem. A fala é um pedacinho disso, né? Então, o TDL é aquele indivíduo que tem problemas em alguns subsistemas da linguagem, né? Mais de um. Que pode ser a expressão, então, no fonológico, que aí fala errado, com trocas, as pessoas não entendem. Isso para além dos 4, 5 anos, né? Na compreensão, então, crianças que têm dificuldade ali em compreender o significado das palavras, né? Principalmente palavras mais abstratas, que a gente chama de classe fechada, como, por exemplo, qual, onde, o que, né? Que são palavras que a gente não traduz, assim, a gente compreende no uso, né? E na gramática, na sintaxe mesmo, em como formar uma frase, em como colocar isso, a concordância, narrativas, como montar uma história, como recontar uma história. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de linguagem. Então, a pessoa com TDL ela pode ter dificuldades em alguns desses subsistemas, em diferentes graus, assim como é no autismo, né? Então, é um grande espectro também, mas são dificuldades persistentes, né? Tem alguma característica que diferencia bastante a criança que tem o TDL, apenas TDL, e a criança que é autista, por exemplo? As estereotipias também acontecem com as crianças TDL ou não? Não é comum, não é comum. Pode acontecer, porque estereotipia, né, assim... também é outra questão, né? Porque, às vezes, a criança... A gente, às vezes, está feliz... às vezes, nem é uma estereotipia, é um movimento corporal, enfim. Mas eu acho que o grande diferencial do TDL para o TEA é o grande critério A lá, que é do desejo em se comunicar, né? Em estar com o outro, né? Então, o TDL, ele não tem habilidade na comunicação, mas ele tem o desejo, né? Então, ele quer, mas ele, às vezes, não consegue. Ele não compreende muito ali o que eles estão falando no grupo, ele não sabe muito bem como se expressar, mas ele quer muito participar, ele quer brincar, ele quer estar junto. Ele não é uma criança que prefere ficar mais isolada, né? E é difícil porque daí gera uma dificuldade social. A comunicação gera uma dificuldade social. Uma dificuldade social, que daí já entra em algumas características do autismo. Então, por isso que um diagnóstico rápido, não falar assim, sem olhar minuciosamente para cada caso, a gente come bola. Né? Porque muitas vezes eu fico na dúvida, mas será que essa dificuldade de interação social, de estar com o outro, de estar no grupinho ali, é uma dificuldade em se comunicar? E por isso, porque veja bem, se eu não estou entendendo o que eles estão falando, se eles também não me entendem, eu vou ficar, pensa eu no Japão, né? Sabendo falar português só, e eu lá com um bando de japonês ali falando, eu não vou ficar lá, vou ficar aqui quieta, né? Só que eu tenho o desejo, né? Então,
são coisas... E aí, quando você vai melhorando um pouco essa linguagem, você vê que a criança realmente tem o desejo de estar lá. Mas ela não tem habilidade, muitas vezes. Sabe que eu estive numa escola aqui em Piracicaba esses dias, falando sobre inclusão para os alunos do ensino médio, primeiro e segundo ano do ensino médio. Foi um grande desafio, jovens parar para ouvir e tal, né? E me chamou a atenção mais para o final, um aluno autista, mas muito quieto, diferente de um amigo autista que estava bem estereotipado, bem agitado, né? Ele levantou a mão, assim, querendo fazer uma pergunta. Eu fui até ele, a professora me orientou a ir até ele, porque ele falava bem baixo. Ele falou, fala para os meus amigos que eles podem me chamar, que nós não somos todos iguais. Eu não sou agressivo. E assim, ele no primeiro ano do ensino médio. Eu falei, quanto tempo faz que ele gostaria de falar isso para os amigos? Falar isso. E os amigos... mesmo na bagunça, eles me perguntaram, falaram, mas Adriano, como é que a gente tira ele do mundinho dele e traz ele pra gente? Não o aluno em questão, mas assim, como que a gente traz um autista? Sim. Daí eu usei a fala dele pra incluir ele nesse contexto. Eu falei, olha só o que o amigo tá falando aqui agora. Né? Então, essa dificuldade de se comunicar, de chegar próximo das pessoas, faz com que ele fique isolado e ninguém procura ele. Porque daí é entendido também de outra forma, que ele não quer se misturar. Ele não quer. Mas na realidade estava ali, deu a oportunidade de falar, ele falou, ó, fala para eles me chamarem, que eu quero estar com eles. Isso deixa a gente, né? Quebra a perna da gente ali, né? E assim, e é muito complicado generalizar, né? Porque... Não, e é isso, não significa que o autista ele não tem o desejo, assim, né? Fica muito amplo, né? Essa fala, né? Ele tem o desejo, né? Muitas vezes que nem esse aluno, né? Mas vamos dizer que dentro dos critérios diagnósticos ali, é uma pessoa que tem uma dificuldade na interação social, mas que não é pela linguagem somente, né? É por... tem uma dificuldade de estar... questões sensoriais, questões comportamentais, mas também essa questão do... prefiro, estou bem ficando sozinho, tá tudo bem, mas nem sempre, né? Você vê como não é nem tudo, nem nunca, nem sempre, né? Porque por isso que é individualizar, né, Adriano? Eu acho que a grande... na minha cabeça... Eu sempre acabo falando sempre a mesma coisa, mas é que ninguém é o autista, o TDL, né? É a pessoa, né? É o fulano, é o João, o Pedro, a Maria, né? É dentro da Maria, o que a Maria tem, né? O que a Maria precisa, o que a Maria deseja, né? Quais são as dificuldades da Maria, né? A Alana às vezes fala isso, né? Que geralmente nos relatórios escolares vem falando muito sobre as dificuldades. Só que não fala das habilidades da criança. Exato. Né? E como é difícil a gente se atentar para as habilidades da criança e não para as dificuldades dela. Né? Porque quando a criança tem habilidades, você consegue atrair ela através daquela habilidade que ele tem. Exatamente. Né? E geralmente ensinar, o pessoal fica na maior dificuldade dele. Porque o aprendizado de qualquer habilidade, ele demanda motivação, né? Então, se você também não pega na minha habilidade para eu estar motivado, eu também não tenho desejo de aprender, né? Agora, pensa você criança, como deve ser chato todo mundo ficar falando o que você faz de errado o tempo todo. Você vai nessa terapia porque você não fala direito, você vai nessa porque você não você tem isso, você vai nessa porque você não sabe. E eu sempre falo, viu? E o que ele faz bem? Não é possível? Alguma coisa faz bem. Inclusive, eu aproveito até para deixar uma mensagem para os pais. Quando vocês estiverem conversando com o profissional que estiver atendendo o filho de vocês, cuidado com o que vocês falam a respeito da criança. Porque a criança pode não se comunicar, ela não ter a fala ou a linguagem, mas ela está ouvindo e está entendendo muito do que está sendo falado ali naquele consultório. Com certeza. Né? Então, muito cuidado o que se fala a respeito da criança na frente da criança. É isso. Vamos para uma área, Carol, que eu sei que você domina e inclusive nos ajudou muito, porque o Samuel com 1 ano e meio, que foi quando me incomodou alguns sinais que eu percebia nele com relação ao autismo, eu procurei por uma otorrino e ela falou que era uma fonoaudióloga, na realidade, e ela falou, olha, não tenho o que fazer com ele porque ele é muito novo.
Eu falei, nossa, mas a irmãzinha gêmea dele é uma tagarela e ele não fala. Ela falou, olha, mas não tem o que a gente fazer com ele agora. E aquilo me incomodou bastante, zapeando ali no Instagram e tal, eu achei um vídeo seu falando justamente sobre diagnóstico precoce. E foi aí que iniciou a nossa conversa, né? O nosso relacionamento em relação a autismo, Samuel e tal. Então eu queria que você falasse um pouco sobre diagnóstico precoce. Sobre, por exemplo, os pais que hoje estão incomodados com alguma característica. Quais são as características que hoje, no desenvolvimento padrão das crianças, pode chamar a atenção ou ligar um alerta para que esse pai possa buscar uma informação ou buscar uma ajuda? Não significa, claro, que as características que você vai falar já pré-diagnostica a criança com autismo, não é isso, né? É só para que a pessoa, às vezes, nota alguma diferença no comportamento e pode ser um sinal de alerta. Se você puder falar um pouco a respeito do diagnóstico precoce e alguns sinais nessa primeira infância? Então, o diagnóstico precoce eu acho que é fundamental. E essa questão, né, eu vejo todos os dias no consultório pais e mães, assim, desacreditados, né? Desacreditados pela família, às vezes pelo marido, às vezes pelo profissional, inclusive, pelo médico, pela fonoaudióloga. Não, vocês estão procurando pelo em ovo, imagina. Eu escutei isso. Eu imagino. Imagina, o seu pai falou com não sei quantos anos. Menino é preguiçoso, é porque vocês dão tudo na mão dele. Se você não desse na mão dele, ele falaria. Então, assim, tem um monte de coisas aí permeando essa questão, né? E eu sempre falo que o pai e a mãe, eles sabem. A gente, depois que eu fui mãe, eu sou outra médica, né? Assim, é outra parada. Porque a gente realmente entende, né? Assim, quem tá ali com a criança todo dia, quem tá vendo, né? Então, eu acho que até para os meus colegas aí, profissionais, médicos e terapeutas, escutem, professores. Se o pai e a mãe estão falando, escuta com mais atenção, rever, porque sempre, a grande maioria das vezes eles acertam. Tem um fundamento, né? Tem um fundamento. E o diagnóstico precoce, ele é fundamental para a reabilitação, né? Porque por conta da neuroplasticidade, né? Então, o cérebro de uma criança pequena, ele tem uma capacidade de aprendizado, né? De criar conexões muito mais rápido do que o cérebro de uma criança mais velha, né? Isso não significa que se eu fizer um diagnóstico de uma criança mais velha, ela não vai melhorar. Não é isso. Mas a criança pequena, ela tem um potencial de aprendizado muito maior. Então, quando a gente faz um diagnóstico precocemente, a gente consegue também direcionando essas terapias ou esses estímulos, né, para que a gente possa ajudar nessas dificuldades, né? E eu acho que o que a gente pode dizer é prestar atenção nos marcos de desenvolvimento. Então, vamos pegar o gancho do entender para incluir, né? Eu acho que a gente, como pai e mãe, a gente tem que entender. Até para ser pai e mãe, a gente tem que estudar, né? A gente tem que entender, Muito. Não é? Entender sobre os marcos de desenvolvimento, né? O pediatra que está lá todo mês também, né? Ou cada 6 meses, checar todos esses marcos de desenvolvimento, né? Porque esses marcos de desenvolvimento, eles são estudados muito, para não tá ali, não é da cabeça de alguém, né? Então, o que uma criança de 1 ano deve fazer? O que uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos deve fazer? Então, isso norteia muito. É claro que se deu 1 ano e 7 e o seu filho não está fazendo aquilo que ele deveria fazer com 1 ano e 6, não é para a gente, né, ficar alucinado, mas a gente já pode ficar olhando, peraí, se eu estimular dessa maneira, e se será que eu estou deixando ele muito no carrinho? Será que eu posso deixar ele mais no chão? A criança não precisa, o estimular a criança não precisa ser quando tiver algum diagnóstico fechado. Não. Né? Isso começa quando apresentar qualquer tipo de atraso no desenvolvimento. Ou não, né? Ou alguma dificuldade que a criança apresente. Antigamente, né, a gente colocava as crianças muito
Quando meus filhos nasceram, ficava muito na cadeirinha, muito no carrinho. Hoje em dia, né, a gente vê muito mais, tem que ficar no chão, tapetão, né, para desenvolver a parte motora, né? A gente sabe que não é legal tela, né, principalmente abaixo de 2 anos, né? Então, tudo isso já é estímulo. Né? Agora, se eu tenho um estímulo adequado, se eu sou uma família que conversa, que canta, que interage, que olha, que está ali olho no olho com essa criança, e essa criança não está atingindo esses marcos do desenvolvimento, precisa de ajuda, né? A gente precisa ver. Então, lá com 1 ano e meio, né, que foi o caso do Samuel, vocês viam muitas coisas, né? Então, assim, por mais que eu não esteja esperando que ele faça um discurso, eu já espero que uma criança de 1 ano e meio faça tchau, mande beijo, aponte o que quer, olhe para a mãe, olhe para o pai, aponta aquilo que ele quer na prateleira, né? Compartilhe, traga uma coisa para mostrar para você, né? Compartilhe a atenção, uma terceira coisa, triangule, né? Faça esse interesse, esse diálogo, né? Balbucie, aquele balbucio do bebezinho de 6, 8 meses, e você fala, e ele responde. Isso já quer dizer pequenininho. Se eu não estou vendo isso, né? Meu filho tem 1 ano e as crianças têm chegado mais cedo no consultório. 1 ano e 4, 1 ano e meio, 1 ano e 7. Olha, não tá falando. Aí, obviamente, quem está do lado fala, tá louca, 1 ano e 7 não vai falar, 1 ano e meio não vai falar. Mas é diferente. A construção da fala não me incomodou tanto com o Samuel, mas o fato dele não ter contato visual com a Fernanda, por exemplo, na amamentação. Ou, por exemplo, eu tenho 5 filhos, né? Então, assim, a gente tem uma história com as crianças, uma experiência com as crianças. Durante a troca de fralda, por exemplo, quando eu ia trocar o Samuel, eu sempre brincava com as crianças, com bebês, e o Samuel, ele não tinha contato visual, ele ficava a todo momento desviando o olhar. Então, aquilo chamava muita atenção. E quando ele começou a engatinhar, ele não procurava pela Sara, que é normal entre as crianças estar próximo de crianças também para brincar. Sim. E tal, né? Brincar, brigar, né? Ou disputar alguma coisa. Disputar um brinquedo, né? E não acontecia. Então, isso chamava muita atenção. E depois, lógico, por exemplo, o Samuel hoje, ele começa, inclusive nós brincamos, né? Que postei um vídeo esses dias, que hoje que ele me assustou, falando ai. E eu sei que foi papai que ele falou ali, né? Mamãe também ele falou. E ele tem 5 anos, né? Então, desde lá de trás, desde 1 ano e meio, nós já começamos esse trabalho de estimular. Né? Então, é importantíssimo, né? Com certeza. E quando tem essa negativa, por exemplo, do pediatra, o que se sugere para uma mãe que, por exemplo, está com um médico hoje que fala para ela que, não, você está procurando problema na vida do seu filho é saudável? Espera 2 anos, espera 3 anos. Se der 3 anos não falar, aí eu dou um encaminhamento, né? Tem muito essa fala ainda. Qual que é a sua sugestão com relação à ação nesse caso? Eu sugiro que você insiste e troque de médico. Eu acho que é isso. A gente não está falando mais num lugar onde as pessoas não têm conhecimento, né, Adriano? Há um tempo atrás, o conhecimento era do médico, né? Ele estava ali, então o que ele falava, as pessoas tinham que, né? Nós não estamos mais nesse mundo, né? Você pega lá, você abre, você puxa um artigo, você entra lá numa página de alguém que está trazendo uma informação de qualidade. Então, você tem acesso à informação. Então, você está vendo que aquilo não está condizente com o que você acha que é correto, que é esperado. Eu acho que você tem que ir atrás, né? E esse é o direito, né? Como pai, como mãe, ir atrás do desenvolvimento do seu filho. Então, eu acho que tem que insistir. E se é uma coisa que não tem conversa, se você não tem essa conversa com o pediatra do seu filho, eu sugiro que você troque. Né? Porque tem que ter, né? Precisa. Precisa, sim. Formas de estímulo, Carol, dessas crianças. Por exemplo, o que os pais conseguem fazer em casa, por exemplo? Talvez a gente entre na brincadeira com as crianças, que tem sido cada vez mais difícil. Né? E eu percebo que às vezes em casa, ainda em casa é mais difícil a gente perceber, porque nós temos 5. Então os 3 pequenos, por exemplo, eles brincam muito entre eles. Mas como que seriam os estímulos dentro de casa? Porque uma coisa que eu tenho tentado falar muito com as famílias é que é importantíssimo ter uma auxiliar, é importantíssimo ter uma boa rede de médicos para auxiliar, é importante ter a clínica de terapias,
Mas se todos esses trabalharem muito bem e chegar em casa, der um tablet ou um celular para a criança, ou então a televisão o tempo todo, talvez todo esse trabalho anterior seja jogado fora. Sim. Né? E eu percebo que assim, o Samuel ele se desenvolve bastante em casa, né? Com o relacionamento familiar. Se você puder falar um pouco para a gente sobre a importância da família nesse desenvolvimento da criança. Tem muitos estudos, e acho que a gente, fora os estudos, a gente vê na prática, né, assim, que a interação com o outro, né, e esse outro é o irmão, esse outro é o pai, é a mãe, é o cuidador, né, é fundamental para o desenvolvimento de todas as habilidades, né, assim, não só de linguagem, mas habilidades de funções executivas, de atenção, né, de aprendizado motor, sensório motor, né, então tudo isso eu preciso do outro, da interação com o outro. Então, a presença do outro presente realmente é muito importante, né? Então, hoje em dia, eu vejo que... E eu não estou falando julgamento aqui, não, porque eu estou junto com vocês. É difícil para todo mundo, né? A gente acumula multifunções, né? Então, ao mesmo tempo que você está respondendo alguém no WhatsApp, você está fazendo o jantar e você está, sei lá, cuidando da casa e vendo alguma outra coisa. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. E, às vezes, esse momento de você com o seu filho fica prejudicado. Né? Então, estar com ele presencialmente, mas presente ali também, faz muita diferença. E aí, eu falo que é no dia a dia, coisas pequenas, assim, enquanto você está fazendo jantar, você deixar ele abrir as coisas, pegar os Tupperware e pôr água e fazer bagunça, ou não precisa ser sempre, tá? Mas de vez em quando. Sentar, eu sei que o dia de todo mundo é corrido, mas se você tiver meia hora por dia para você sentar e brincar, sem celular, sem televisão, olho no olho, de acordo com o que ele quer, né? Se ele gosta de carrinho, se ele gosta de Lego, brinco de Lego, mas principalmente usar a imaginação, o jogo simbólico, que é essa questão de imaginar, de criar, isso tem muito a ver com inteligência, com desenvolvimento de habilidades socioemocionais e com linguagem, né? Então, a brincadeira, resgatar a brincadeira, eu acho que é resgatar a infância, né? Assim, a gente precisa pôr essas crianças para brincar, né? E a brincadeira, eu percebo que... E agora meus filhos ficando mais velhos, você tem essas pessoas, tem filhos mais velhos também. Sim. Eles vão brincando menos, né? Isso dá um nervosinho. Porque, né? E a hora que eles querem brincar, às vezes está até tarde, sabe? Eu nem era para mais estar acordado. Eu falo, estão brincando, deixa. Porque não estão na tela, né? É muito rico. Quanto eles aprendem. Eu fico babando, eu filmo, sabe? Porque é tão lindo ver essa construção de uma história, né? Os hominhos contra os não sei o quê, ou as meninas brincando de casinha, ou de loja, ou de... Né? Isso é tão rico, e isso a gente faz com nenhum brinquedo, né? Você faz com as coisinhas que você tem em casa, às vezes, né? Então, isso, assim, é o maior estímulo que a gente pode dar, eu acho, para as crianças. É a nossa presença, não só física, mas... por inteira. Estar presente. Estar presente. Estar presente. Esses dias eu brinquei com o Lourenço. Eu falei assim, rapaz, você vai perder seu celular. Ele falou, mas por quê? Eu falei, toda hora que eu olho para você, você tá deitado mexendo no celular. Eu falei, você não pega um livro, você não pega nada e tal. Daí, mas na hora me veio assim, eu falei assim, mas quando que seu filho te viu lendo pela última vez? Né? Então, assim, eles aprendem muito pelo exemplo também. Então, o tempo que nós passamos no celular também corresponde meio que ao comportamento dos nossos filhos. E naquela hora eu peguei a Bíblia, né, tinha um tempo naquele horário, sentei na sala de jantar e fui ler. Ele pegou o fichário dele, a apostila, sentou na minha frente e falou, só que não dá para conversar agora. Ele falou, não, mas eu vou fazer o meu trabalho aqui. Eu falei, tá joia, preciso repetir mais vezes isso. Eu falei, às vezes eu tô cobrando isso e não tô fazendo. É um puxão de orelha pra gente também, né? Eu acho que quando eles vão crescendo, estabelecer alguns combinados, né? Porque, assim, não dá para dizer que não vai ter tecnologia. Nos dias de hoje é impossível. Não dá, né? Assim, não tem como. Mas eu acho que a gente tem que saber utilizar essa tecnologia a nosso favor, né? Então, assim, quando a gente fala de criança, de adolescente, quem tem a responsabilidade, quem tem que vestir essa camiseta aí da responsabilidade é o pai e a mãe. Né? Então, assim, é limitar tempo, é limitar o que vai ver, com quem vai ver, né? Porque
Às vezes, quantas a gente acha que eles estão seguros dentro de casa, né? E agora, minha mãe mandava eu voltar da rua. Agora eu mando ir para a rua, né? Porque a gente quer que eles vão gastar energia física, né? Assim, jogar bola, correr, né? E não, aí é jogar videogame, né? Carol, eu lembro que na primeira consulta, quando você deu o diagnóstico do Samuel, nós estamos chegando para o final, mas eu acho que é importantíssimo, porque ali você acendeu você me deu uma luz, assim, muito, muito importante, que eu levo para minha vida até hoje, assim, e falo muito isso para os pais. Eu perguntei para você, eu consigo educar? E você falou, sim, consegue. Eu falei, então tá, daqui para frente você me fala o que os especialistas vão ter que me ajudar. Né? E daí nós fomos buscar as terapias, as clínicas para atendimento dele. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre, e eu acho que entra nisso que a gente estava conversando, sobre o papel da família, né? Sobre esse relacionamento. É possível educar uma criança autista? Não é necessário deixar fazer tudo o que quer. Você sabe que isso eu vejo muito no consultório. Porque quando você pega uma criança pequenininha, que é autista ou que tem alguma outra questão de desenvolvimento, e você deixa, né, fazer tudo o que quer, você não corrige, você não auxilia, você, né, a sociedade perdoa, entre aspas, assim, né? Todo mundo está entendendo, tá. Essa criança vai crescer, né? E vai ficar difícil. Um adolescente. Os comportamentos são é um aprendizado, né? Você vai aprendendo os comportamentos. Né? Então, assim, fica complicado depois um adolescente ou uma criança mais velha fazendo o que quer. Né? Assim, não dá, né? E a gente não pode negligenciar. É claro que dentro de uma família você tem necessidades diferentes com crianças típicas e atípicas, né? Mas a gente, como pai e mãe, a gente tem o dever, a responsabilidade de educar, né? De dizer como fazer, do respeito ao outro, do respeito ao próximo, do que você não gostaria que fizesse com você, de ser uma pessoa honesta, boa, de ajudar as outras pessoas, né? Isso todo mundo pode aprender, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, porque senão eu acho que a gente não está sendo bom pai, boa mãe, não está sendo leal com aquilo que é da nossa função. E até atrapalhando um pouco no desenvolvimento da própria criança, né? Com certeza. Eu me lembro que aquilo foi muito importante para mim, porque eu falei assim, tá, mas para onde nós vamos? Né? Porque eu preciso ter um norte ali. Então, se a educação cabe aos pais, então daí foi ali que eu alicercei assim, nosso modus operandi ali, como que a gente ia agir. Né? E daí deu certo com relação aos profissionais que nos atenderam. Mas eu lembro que aquela pergunta me deu uma luz ali, né? Eu falei, então tá. Então o papel da família continua sendo importante aqui e é a partir daí que nós vamos. Sim. Carol, chegamos no final aqui da nossa conversa. Então, se quiser olhar para aquela câmera ali e deixar um recado para os pais que receberam um diagnóstico, que estão procurando um diagnóstico, estão preocupados com alguma característica, fique à vontade, deixa um recado para o pessoal. Obrigada primeiro, Adriano, pelo espaço, pela oportunidade. Me sinto muito honrada em fazer parte desse processo aí, a gente estava falando antes, né? A gente não imaginava que o quanto a vida do Samuel pode impactar outras vidas, né? Assim, e você é um cara que eu admiro muito, porque você fez de uma questão da sua família, você ajuda tantas outras famílias, então, conta comigo, tá? Obrigado, Carol. Obrigado. Em relação aos pais, eu acho que a gente precisa... Eu sempre falo, quando eu dou um diagnóstico, nem sempre é fácil, né? Assim, principalmente se os pais não estão esperando, alguma coisa assim. Mas eu sempre falo, olha, a criança que está saindo daqui do meu consultório é a mesma criança que entrou, né? Um nome para isso não muda a criança que ela é, né? Continua sendo seu filho, você ama seu filho daquele jeitinho que ele é. Então, assim como a gente faz com qualquer filho, a gente vai fazer de tudo para ajudar, e é para a vida inteira, né? Meu pai fala isso para mim, não vai melhorar, viu? É a vida inteira.
E a vida inteira a gente vai ter que estar ali apoiando, ajudando, aplaudindo, amparando, né? E isso com crianças típicas, atípicas. Então, como com qualquer outro filho, com as crianças autistas, a gente também tem que estar ali amparando, apoiando, ajudando, levantando. E o céu é o limite, né? Assim, a gente precisa... a Michelle fala uma coisa que eu gosto muito, que como é que é? Não subestime, né? Não é subestime, mas não... aí, já lembrei. Presuma competência. Eu acho isso, assim, forte, porque quando você presume que aquela pessoa tem competência para fazer alguma coisa, você dá oportunidade e chance dela crescer. Se você já reduz alguém a um diagnóstico, a uma caixinha, a um estereótipo, aquilo não floresce, né? Então, presuma competência e vamos junto, né? Muito bom. Carol, mais uma vez, obrigado. Obrigado aí pela sua agenda. Nós estamos em dia de semana aqui, uma tarde aqui no PSEG, gravando. Mas é muito bom sempre poder contar com vocês, né? Nós começamos isso em 2022, né? Hoje 25, e muito já foi feito aí a partir daquele momento. E eu falo que, graças a Deus, eu tive bons profissionais que estiveram comigo, porque nada disso seria possível. O Adriano não pode falar sobre autismo, principalmente naquela época que eu estava conhecendo também. Né, e estar rodeado de bons profissionais do lado foi possível fazer tudo que o Projeto Samuel está fazendo. Então, mais uma vez, obrigado. Viu? Parabéns. E vocês que nos assistiram, muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe o canal Entender para Incluir aqui do Projeto Samuel. Aqui nós convidamos especialistas, porque essa é a nossa ideia, essa é a nossa intenção com esse trabalho. Levar realmente informações de qualidade para a sociedade aqui de Piracicaba, e estando na internet para o mundo todo. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, PSEG, por esse espaço, por essa parceria. E a vocês que nos assistiram, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.